Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho aqui para discutir o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, que diz respeito ao aumento de impostos, mais notadamente da alíquota do ICMS, para um conjunto de produtos e serviços aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Queria dizer, senhor presidente, que primeiro acompanho integralmente a posição do líder do nosso partido, o deputado Luiz Paulo, e daqueles deputados que arguíram a inconstitucionalidade do projeto ora em discussão. Na nossa visão, esse projeto apresenta uma série de vícios de constitucionalidade e, infelizmente, não pôde ser barrado na apreciação da CCJ e, por isso, estamos discutindo essa matéria nesse momento. Mas, além disso, senhor presidente, nós temos uma série de questões que têm que ser levantadas nesse momento com relação a esse projeto. Primeira delas, o Estado do Rio de Janeiro enfrenta nesse momento uma gravíssima crise. Ninguém tem dúvida disso. E essa matéria, através dessa matéria, o governo do Estado pretende obter aumento de arrecadação. Ora, senhores e senhoras deputados, aumento de arrecadação através de aumento de impostos num cenário de grave recessão econômica e num cenário de aumento de desemprego é uma matéria de extrema gravidade e, na minha opinião, e na opinião de muitos, se tornará um verdadeiro tiro no pé. Ontem, o Banco Central do Brasil e o Ministério da Fazenda revisaram para baixo, para pior, o desempenho da economia brasileira no ano de 2016. A previsão anterior era de queda no PIB do Brasil de 3% no ano de 2016, e isso foi revisado para uma queda de 3,5% no PIB. Também, ontem, foi revisada para menor a expectativa de crescimento no ano que vem, uma expectativa de um crescimento pífio de 1,8% por uma expectativa de um crescimento abaixo de 1%. Ora, senhor presidente, num processo de profunda recessão e aumento de desemprego, o governo do Estado propor aumento de carga tributária em áreas importantes da economia do nosso Estado, visando aumento de arrecadação, eu posso garantir aos senhores deputados aqui presentes que esse objetivo não será alcançado. E pior, teremos um efeito negativo do aumento do desemprego e da redução da atividade econômica no nosso Estado. Vamos pegar dois exemplos que foram tratados aqui nessa tribuna. Primeiro, aumento de energia elétrica, senhor presidente. Não é razoável impor ao consumidor regional, residencial, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, um aumento inaceitável de tributação nessa área, principalmente naquele consumidor médio entre 200 e 300 kWh. É inaceitável, senhor presidente, que o governo do Estado esteja propondo esse tipo de aumento no momento que as famílias passam um grande aperto econômico e financeiro, até por conta do desemprego e desaceleração da economia. Com erros apresentados aqui pelo deputado Luiz Paulo e outros deputados, que você, para faixas mais altas, acaba pagando uma conta menor do que para faixas mais baixas. Ou seja, nem conta aritmética adequada aqueles que prepararam essa matéria tiveram o cuidado de levar em consideração. Outro ponto que merece ser destacado é que diz respeito à indústria de refrigerantes, senhor presidente. Com o aumento proposto na área de refrigerantes da alíquota de ICMS de 16% para 17%, isso vai fazer com que o ICMS no Estado do Rio de Janeiro seja superior ao ICMS de São Paulo. O que vai acontecer, senhor presidente, é o filme que nós já vimos. Invasão no Rio de Janeiro de produtos refrigerantes de tubaínas fornecidas e fabricadas em São Paulo e a destruição da indústria de refrigerantes do Rio de Janeiro, mais notadamente a indústria de refrigerantes do Sul Fluminense em Porto Real. Senhor presidente, isso vai gerar desemprego, desinvestimento e queda da atividade econômica. E não vai gerar o que o governo espera com esse aumento, que é aumento de arrecadação. Ou seja, uma proposta inaceitável do ponto de vista de qualquer pessoa de bom senso. Se quer arrecadar mais, aumenta-se impostos e se destrói uma indústria para que o produto seja produzido em São Paulo, isso não faz o menor sentido, senhor presidente, e fica aqui do alto dessa tribuna o alertamento do equívoco grave que o Estado do Rio de Janeiro está cometendo ao apresentar essas matérias. E, por fim, senhor presidente, eu queria
a dizer o seguinte: nós, a bancada do PSDB, fechou questão contra esse projeto de lei. Então, eu queria aqui antecipar na discussão. Nós apresentamos uma série de medidas, de emendas da nossa bancada, que diz respeito a esse projeto, mas nós antecipadamente quero informar que votarei contrário a essa matéria aqui no plenário da Casa. E alertar os senhores e senhoras deputados: não se pode pensar em fazer um ajuste fiscal colocando a mão no bolso do consumidor, no bolso das famílias e penalizando, por outro lado, o servidor público. Essa matéria, esse projeto de lei não trará o resultado esperado, deputado Carlos Mink. Essa proposição do governo do Estado vai gerar desemprego, vai gerar diminuição da atividade econômica e vai gerar, senhoras e senhores deputados, o efeito contrário daquilo que se propõe. E me surpreende que no governo federal, que é presidido pelo PMDB, alguns ministros e alguns setores que propuseram aumento de impostos recuaram porque entenderam que na crise que vive o Brasil, aumento de imposto é incabível e querem propor aumento de imposto no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, quero dizer a vocês que essa matéria precisa, senhoras e senhores deputados, ser analisada com muito critério e ser votada de maneira negativa para que ela possa ser rejeitada, afastando o risco de desemprego e afastando a diminuição da atividade econômica. O setor público está quebrado, senhor deputado. Querem quebrar o setor privado também. Isso nós não podemos aceitar e temos que resgatar o setor público da maneira correta e não é punindo o servidor público. Obrigado, senhor presidente.